Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e no vídeo de hoje, depois de um período ausente, nesse feriadão prolongado aí, tirei alguns dias para descansar, vamos fazer um giro de notícias aqui com um compilado das últimas informações que saíram sobre o Santos. A gente vai falar sobre a lesão do Tomás Rincon, a volta de um jogador importante para o esquema do Marcelo Fernandes, vamos falar também sobre os candidatos à presidência do Santos e terminar falando sobre a venda do Marcos Leonardo, a saída do Marcos Leonardo. A empresária dele deu uma entrevista recente, dando indicativos ali de que o Santista pode ter apenas mais 4 jogos para apreciar o Marcos Leonardo como jogador do Santos Futebol Clube. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é bacana e leva para pessoas que não conhecem o meu canal. Já comenta aqui o que você acha dessas informações que eu vou trazer aqui para vocês e espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Conte para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. Ultrapassamos a marca de 2.500 inscritos e vamos por mais 3.000, 4.000 e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais, tá certo? A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é sobre a lesão de Tomás Rincon, o nosso general, novo capitão do time do Santos. O Rincon estava com a seleção venezuelana, assim como o nosso camisa 10, o Soteldo. Ele que começou a primeira partida da Venezuela no banco, entrou no finalzinho, sentiu uma lesão, já se apresentou ao Santos. O Santos confirma essa lesão, não dá prazo de recuperação do Rincon. É uma certeza que ele está fora contra o Botafogo, é uma baixa muito relevante. O Rincon, que é um jogador de impacto imediato nesse time do Santos, se tornou capitão, fez gols, ele tem uma atuação muito interessante do perfil de liderança, ele blindou o Soteldo de problemas e ele é fundamental também do ponto de vista tático. Se eu não me engano, a última partida que ele ficou de fora foi contra o Red Bull Bragantino, né? Acho que por suspensão, se eu não estiver equivocado. Fez uma falta danada no preenchimento de espaço e ele é um jogador malandro, no bom sentido da palavra. É aquele jogador que cadencia, que fura a bola, quando o jogo está meio ruim ele deixa o corpo, sofre uma falta para esfriar a partida, então é uma baixa significativa e segundo a reportagem do Globo Esporte, que eu li minutos antes de gravar esse vídeo, gravando por volta da 1h30 da tarde dessa segunda-feira, preocupa. O Santos acha que ele vai ter condições de ainda jogar nesse Campeonato Brasileiro, mas não se sabe o grau da lesão e não se sabe quanto tempo o Rincon vai demorar para estar 100% novamente. A gente torce para que a recuperação seja a mais rápida possível e que ele possa voltar a apresentar o seu bom futebol no meio de campo do Santos. E com isso, quem deve assumir a vaga do Rincon, já dando spoiler, nos próximos jogos deve ser o Rodrigo Fernandes na cabeça da área. Diga aqui nos comentários se você acha que o Fernandes é a melhor escolha ou se você escolheria outro jogador. Colocaria o Camacho? Colocaria o Dodi? Quem você colocaria, né? Você acha que dar a chance para o Rodrigo Fernandes é uma boa alternativa do Marcelo Fernandes? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A gente falou de lesão, agora vamos falar de retorno. Com essa pausa de data FIFA de quase 15 dias sem jogar, quem deve estar à disposição do Marcelo Fernandes para a partida do domingo às 4 horas da tarde contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, é o Dodô, que ficou de fora desde aquela partida contra o Corinthians, em que ele sai com dores no joelho, já desfalcou o Santos em pelo menos 3 rodadas, se não me falha a memória. Com essa data FIFA, o Santos recuperou o jogador que vem treinando, deve ficar à disposição do Marcelo Fernandes para o jogo contra o Botafogo. A volta do Dodô é importante porque com isso o Marcelo Fernandes tem um problema a menos. Deve manter a linha de 3 zagueiros, que é a formação em que o Santos mais jogou bola, que melhor jogou no comando do Marcelo Fernandes, e aí com isso a gente deve ter então aquela linha de zaga que a gente se acostumou a ver em algumas partidas do Santos. Dodô pela esquerda, o Messias na sobra e o Joaquim pela direita, e aí a formação com os 2 alas devem ser Kevson pela esquerda e Lucas Braga pela direita. Acho que o Dodô é importante porque o Santos tem tido grandes problemas na saída de bola, sobretudo em razão da lesão do João Basso, que era um jogador que qualificava essa saída de bola, mas pelo lado esquerdo, se o Dodô jogando ali protegido, auxilia, é importante na saída de bola e pode ser um retorno interessante para o Marcelo nessa sequência de 4 finais que o Santos ainda tem para disputar, tá certo? Mudando de assunto, então agora vamos falar de eleições. As eleições no Santos se aproximam
e os candidatos tinham até às 5 horas da tarde do último domingo para registrar as suas chapas, tá? A eleição do Santos acontece no dia 9 de dezembro, então estamos a menos de quase 20 dias do pleito, né? E são 5 candidatos. Eu vou pegar aqui o meu glorioso caderninho para informar a vocês quem são os 5 candidatos do Santos. Eu vou ler as chapas em ordem numérica, não é questão de preferência, não é em quem eu vou votar, é porque no Santos a chapa, o número da chapa, ela é dada ao candidato à medida em que ele vai se registrando. Então a chapa 1 é o primeiro, a chapa 2 foi o segundo a registrar, e assim sucessivamente até o 5º candidato, tá certo? Chapa número 1, Ricardo Agostinho, que tem Ivan Ludovici como candidato a vice. O Ricardo Agostinho, que disputou o pleito de 2020, vencido por Andrés Rueda. Chapa número 2, Vladimir Matos com Márcio Quixadá como vice. Chapa número 3, Rodrigo Marino com Clóvis Simino como vice. Rodrigo Marino, que também esteve no pleito de 2020. Chapa número 4, Maurício Maruca com Eduardo Serrano como vice. E chapa número 5, um velho conhecido da torcida do Santos, Marcelo Teixeira, que já presidiu o Santos em 2 ocasiões, na década de 90 e depois no comecinho dos anos 2000, com Fernando Bonavides como vice, candidato a vice na chapa do Teixeira, tá certo? Se você é sócio do Santos, assim como eu, desde pelo menos 6 de novembro de 2021, você pode votar. Entre no Sócio Rei, você pode votar ou presencialmente na Vila Belmiro ou online. Se você quiser votar de forma virtual, entre no site do Sócio Rei, acesse sua conta, e se você é sócio, repetindo, desde 6 de novembro de 2021 e está com todas as mensalidades pagas, você habilita ali a opção de voto online para você exercer o seu direito a voto. Você vai me perguntar, André, em quem você vai votar? Você vai apoiar algum candidato? Vamos começar de trás para frente. Publicamente, eu não vou trazer aqui nos vídeos a minha opinião, o meu candidato. O voto é secreto, eu tenho um candidato, já defini quem eu vou votar, depois de estudar as propostas dos candidatos. Tenho a minha preferência pessoal, mas eu não quero envolver o canal aqui com a política do Santos, porque aí a gente sabe, tem hater, tem fã, eu não sou torcedor de chapa, eu torço para o Santos, eu quero o melhor do Santos. Então, eu vou exercer o meu direito, vou votar, mas o que eu peço a você que é inscrito aqui do canal, você que é torcedor do Santos, você que vai votar na eleição no mês que vem, estude bem as propostas, leia, não caia em promessas baratas. O Santos vive uma situação delicada em vários aspectos, esportivo, financeiro, administrativo, e problemas complexos não são resolvidos com soluções simples. Não caiam no conto de fadas, exija, procure robustez nas propostas, porque senão o candidato promete o país das maravilhas e entrega uma gestão ruim. O Santos não pode cair na mão de um candidato ruim. O triênio Andrés Rueda foi muito ruim para o Santos, em diversos aspectos. Então, para o próximo triênio, 24, 25 e 26, o Santos precisa de um presidente competente. Então, o que eu peço a você é: estude, exerça o seu direito ao voto, mas o faça sabendo em quem você vai votar. E depois, a partir de janeiro de 2024, com a posse do novo presidente, o canal Filho de Peixe vai fazer o que eu faço desde a gestão na gestão do Andrés Rueda: cobrar, mostrar incoerências, elogiar quando eu acho que tem que elogiar e criticar quando eu acho que tem que criticar, porque esse é um canal independente que não tem rabo preso com ninguém e que quer única e simplesmente o bem do Santos, tá certo? Então, corra atrás, mude o seu voto online. Se você não pode ir até a Vila Belmiro, exerça o seu direito de voto e que o Santos tenha um bom presidente a partir de janeiro de 2024, tá certo? E o último assunto desse vídeo, já mudando da água para o vinho, vamos falar sobre Marcos Leonardo, nosso menino da Vila, artilheiro, o máximo goleador do Santos no Campeonato Brasileiro, que está entre os artilheiros do Brasileirão. O Marcos Leonardo fatalmente está de saída do Santos, deve jogar apenas mais 4 partidas, se não tiver lesão, se não tiver cartão, e quem diz isso não sou eu, é a sua agente, Rafaela Pimenta, que deu uma entrevista ao portal Calciomercato, que é um jornal, é um portal italiano, dizendo que o Marcos Leonardo sairá do Santos ao final da temporada. Nessa entrevista, ela diz o seguinte, vou abrir aspas aqui para Rafaela Pimenta. Abre aspas. Já no mercado anterior ele tinha a possibilidade de ser vendido, mas a situação esportiva do Santos era muito particular. Ele concordou em ficar
porque queria ajudar até o final do campeonato. Ele não queria ir embora porque não era a coisa certa a fazer, mas chegou a hora de mudar. Ele quer ter uma experiência europeia e sua hora chegará neste inverno, né, o inverno europeu, que é ali no final do ano, em que o Santos, que é o nosso verão aqui na América do Sul, tá certo? Então, o Marcos Leonardo sairá, infelizmente, do Santos, né? Isso já era uma certeza que a gente tinha após a manutenção dele na janela do meio do ano. E aí, para a gente fechar esse vídeo, eu queria só apenas acrescentar uma informação que eu vi no perfil do jornalista Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte, ele que também cobre o Santos, traz boas informações sobre o Santos. Ele apurou a informação com algumas fontes de que no novo, entre aspas, contrato do Marcos Leonardo, né, o Santos melhorou as condições, deu um aumento de salário para ele, por ele ter ficado, não ter ido para Roma no meio do ano, tem uma espécie de cláusula ali em que o Santos se compromete a vendê-lo se chegar uma proposta de, no mínimo, 18 milhões de euros. Então, se chegar uma proposta com, no mínimo, esse valor, o Santos vai vender o Marcos Leonardo. E aí eu quero encerrar esse vídeo deixando uma pergunta aqui para vocês, já que a gente já trabalhava com essa possibilidade do Marcos Leonardo ser vendido. 18 milhões de euros para vocês é um bom valor? Está bem pago? O que você acha? A minha opinião é a seguinte, eu gostaria que o Marcos Leonardo fosse vendido por pelo menos 100 milhões de reais. Então acho que 20, 22 milhões de euros seria um valor interessante. Marcos Leonardo tem uma média de meio gol por partida, é uma média muito grande, que salta aos olhos dos analistas, das pessoas que vasculham o mercado. Ele é um talento, está sendo aí cobrada a sua presença na seleção brasileira, então acho que ele tem potencial e tem entregado coisas que justifiquem que o Santos o venda por pelo menos 20 milhões de euros. Acho que 20, 22, quem sabe chegar em 25 milhões seria uma venda muito boa. Mas o contrato dele estipula que pelo menos 18 o Santos tem que vender. O que nos leva a crer que talvez não cheguemos a um valor tão alto assim. Mas são coisas da vida, né? A gente já sabe que aqui no futebol brasileiro os melhores jogadores surgem, desempenham um bom futebol por poucos anos e vão para a Europa. É um ciclo que se repete ano após ano e o Marcos Leonardo vai ser só mais um. Que o Santos faça a melhor venda possível para que possa pegar esse dinheiro para investir na formação de um novo elenco, já que esse time de 2023, eu espero que para muitos desses jogadores, essas 4 partidas que faltam sejam os últimos atos deles com a camisa do Santos, tá certo? Esse é o giro de notícias que eu queria trazer aqui para vocês. Passamos por vários assuntos, eleição, lesão, retorno de jogador e a iminente venda do Marcos Leonardo. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ler, interagir com todos vocês. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, para saber quando eu divulgo novos vídeos. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, já comenta aqui o que você acha de tudo isso, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e a gente volta a qualquer momento. Até o final de semana pretendo trazer outros vídeos aqui para vocês. Eu ainda estou estudando o Botafogo para ver o que a gente pode esperar desse jogo importantíssimo do domingo. Mas isso fica para outro vídeo e a gente encerra dessa vez por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.